Salve, salve nação, beleza, queridos? Muito boa noite para vocês. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa última aula da segunda passada. Se vocês lembrarem bem, a gente trabalhou com vocês sistema de medidas. Eu acho que vocês lembram perfeitamente que eu bati muito na tecla em falar que é um assunto, cara, muito importante na tua vida como concurseiro. Beleza? Sistema de medidas é aquele assunto da matemática básica que você precisa levar para qualquer prova, independente dele estar ou não presente no conteúdo programático. Por exemplo, você vai fazer uma prova para professor e lá tem áreas de figuras planas. Não dá para você trabalhar a área se você, por exemplo, não souber as medidas. A mesma coisa se você trabalhar com perímetros, com comprimentos, com volumes. Eu preciso saber o sistema de medidas, eu preciso conhecê-lo. Então a gente fez um bate-bola na aula passada que foi bem interessante. Questões, e dentro das questões eu fazia o quê? Eu explicava o sistema de medidas. Foi uma aula bem direcionada, porque eu acredito piamente que você que está me assistindo agora sabe o sistema de medidas. Talvez numa ou noutra a gente tenha um pouquinho de dificuldade, mas quando a gente te direciona de uma maneira bem simples, você acaba entendendo que, além da teoria, é necessário muita prática para que você não deixe esquecer e aquelas lacunas na tua mente fiquem presentes. Tudo bem? Então eu espero que meu som esteja bom para vocês, eu tenho certeza que deve estar. Aqui está tudo ok, a imagem também beleza, e vamos para cima. Parte 2, continuando com a resolução de questões. Bora ser feliz, vou sumir um pouquinho da tela, tá bom? Então olha só, o que é que nós paramos aonde? Na questão 10, agora a gente vai para a questão 11, que ficaram faltando 5 questões para vocês, não é assim? Então não vamos deixar passar nada aqui. Vamos lá. O quilômetro é uma unidade de medida de distância 1000 vezes maior que o metro. Cara, como é bom fazer uma questão dessa, né? Ele diz que o quilômetro é uma medida de distância 1000 vezes maior que o metro. Ele está dizendo que dentro de 1 quilômetro você vai encontrar 1000 metros. Se você não souber as relações de conversão, essa informação já vai te dar uma ajuda para resolver. Porque logo em seguida ele fala assim, ó, 10 hectômetros são quantas vezes maior que o decímetro? Se você tiver 10 hectômetros, eles são quantas vezes maior que o decímetro? Então vamos fazer aquele desenho da nossa escala. Sistema de comprimento, quilômetro, hectômetro, quem mais? Me ajuda. Decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu quero que tu entenda comigo uma coisa, tá bom? Antes da gente resolver a questão. Ele disse na questão que o quilômetro cabe dentro dele 1000 metros. Você olha pela escadinha, até coloquei isso na aula passada, não é isso? A relação de unidade para cada outra aqui imediatamente é 10. Dentro de 1 quilômetro existem 10 hectômetros. Dentro de 1 hectômetro existem 10 decâmetros. Dentro de 1 decâmetro existem 10 metros. E assim sucessivamente. Do quilômetro para chegar no metro, eu vou dar 3 saltos. Ó. 1, 2, 3. Por isso que quando você dá 3 saltos, é o 10 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10. Que dá 1000. Ó. Aqui é 10. Daqui para cá é 100, que é 10 vezes 10. Daqui para cá é 1000. A quantidade de saltos que você dá é a quantidade de 10. Então, ele colocou lá hectômetro, tá vendo? Para decímetro. Então, vamos lá. Ó. Quantos saltos? 1, 2, 3 saltos. Se eu der 3 saltos, a relação é 1000. Então, você pega 10 vezes 1000. Então, 10 multiplicado por 1000, você conta 4 zeros. Dá 10.000 decímetros. Ou seja, dentro de 10 hectômetros, você tem 10.000 decímetros, gabarito letra A. Recapitulando.
ele relaciona hectômetro com decímetro. É só você ver os saltos, ó. 1, 2, 3. 3 saltos. 10 vezes 1000, que dá 10.000. Então, dentro de 10 hectômetros, existem 10.000 decímetros. Corre para o abraço e marca comigo a letra quem? A letra A. Show de bola? Tranquilidade total, gente. Beleza nessa daí? Vamos para cima, vamos para a próxima. Considerando que um dia tem 24 horas e que cada hora tem 60 minutos. Um dia, dentro dele, cabem 24 horas. Nós sabemos disso, né? Mesmo que ele não dê essa informação. E que dentro de uma hora você encontra 60 minutos. A pergunta é: quantos minutos correspondem 2 dias completos? Cara, aqui é uma relação de escadinha. E ele te dá isso aqui justamente para você usar. Mas vamos ampliar um pouquinho esse conhecimento. Na unidade de tempo, você tem hora, o minuto e o segundo. Eles três são padronizados porque a relação de um para outro é sempre de 60. Daqui para cá, 60. Daqui para cá, 60. Dentro de uma hora existem 60 minutos. Dentro de um minuto existem 60 segundos. Qualquer movimento que você faça nesse sentido, ó, você vai fazer uma multiplicação. Qualquer movimento que você faça no sentido contrário, você vai dividir. Tudo bem? E aí eu anexo a essa relação o dia. Um dia para nós tem 24 horas. Pois bem, a questão fala em 2 dias completos. Meus amores, me responde aí, sem medo de ser feliz. Se um dia são 24 horas, 2 dias completos vão ser quantas horas? 48. Isso é tranquilo. Não precisa nem eu fazer esse cálculo riscando, tá bom? Só que ele não quer resposta em horas. Ele quer resposta em minutos. Então você vai para a segunda transformação. 48 horas, joga isso para minuto. Uma hora são 60 minutos. Então, de hora para minuto, ó, hora para minuto, nesse movimento eu multiplico. Multiplica por 60. Isso aqui é a base da base da base, que é para tu dizer assim, cara, tem salvação. Não é difícil isso, irmão. 48 vezes 60. 48, vão 4, 24 com 4, 28. Você tem 2.880 minutos. Corre para o abraço, bora ser feliz, mata essa danada comigo. Letra B de bola. Tranquilidade? Show de bola? Volta aqui para mim. Boa essa questão, né? São questões como essa que para o concurseiro ou para aquele que tem dificuldade de matemática, ele tem que começar a fazer por aí. Porque ele começa a crescer, ele começa a ganhar fôlego. Ele começa a dizer assim, cara, essa base ela vai ser muito importante mais na frente para mim. Porque qualquer movimento que eu faça com uma questão que precise ou que me cobre uma conversão como essa, esse é o caminho que eu vou seguir de boa. Tranquilidade? Beleza até aí? Tranquilo? Então vamos para cima, vamos para a próxima. Considere a seguinte lista de compras de uma escola. O valor total será gasto na compra de 15 litros de detergente e de 40 litros de álcool para a limpeza. Então, ó, observa que na tabela tem assim, detergente. Preço por embalagem, R$ 11,20. E essa embalagem tem 5 litros. Álcool de limpeza, R$ 115,04 para uma embalagem de 20 litros. Detergente, vou colocar aqui, ó, detergente. Cara, eu acho que eu botei até aqui, ó, botei, ó, coisa linda. Detergente, fica melhor aqui para a gente ter mais espaço. Se tu voltar no enunciado da questão, são 15 litros. Vou botar aqui. 15 litros. Álcool de limpeza,
Se tu voltar comigo, R$ 115,04. Opa, perdão, desculpa, gente. O álcool são 40 litros, desculpa, tá? 40 litros, deixa eu apagar aqui. $40. Fechou comigo? Tranquilo? Ele quer saber, ó, se você voltar, quanto é que ele vai gastar para comprar 15 litros de detergente e 40 de álcool. Bora ser feliz? Bora comigo? Detergente. A cada 5 litros, você paga R$ 11,20. Cara, 15 litros é 5 mais 5 mais 5. Vocês concordam comigo? Que é 5 mais 5 mais 5? Cada 5 litros desse, de acordo com a tabela, é R$ 11,20. Então, aqui é R$ 11,20. Aqui é R$ 11,20. 3 vezes. 11,20 vezes 3. Só aí você já vai gastar R$ 33,60 pelo detergente. O álcool é 40 litros que você tem que comprar. Mas na tabela ele disse que cada 20 litros custa 115,04. 40 litros vai ser 20 litros mais 20 litros. Se eu comprar esses 20 litros aqui, ó, é 115,04. Mais 115,04. Quanto é que dá isso aí? É o 115,04 duas vezes. Dá 238. Pode somar. Ou multiplica por 2. O total gasto vai ser quanto? Essa somatória aqui, ó. 0 mais 8 dá 8. 6 mais 0 dá 6, vírgula. 3 mais 0 dá 3. 3 mais 3 dá 6. R$ 263,68 é que o cabo vai gastar. Volta aqui comigo, ó. R$ 263,68. Gabarito, letra E. Devagar, com calma, com mansietude no coração, com tranquilidade, que é assim que eu faço a questão, tá? Aqui, além de um curso de matemática básica, é você entender que eu preciso estar super antenado com a leitura correta da questão. O que é que a tabela me mostra? Qual a informação que eu tenho? E com cálculos simples, cálculos básicos, eu consigo desenrolar uma questão. Mas é necessário aliar isso treinamento. Não se aprende matemática sem treinamento. Coloca isso na tua cabeça, pelo amor de Deus. E não deixe isso aí sair nunca dela. Se você treina, se você faz, mesmo que você chegue numa questão e encontre dificuldades, mas o entendimento ele vem, ó, gradativamente. Até que a questão entra, você assimila e vai. Aí você vai dizer assim para mim, Fernando, mas uma questão dessa não cai numa prova. Na maioria das provas de concurso, claro que não vai cair. Mas aqui é o caminho que você deve seguir para chegar na excelência, num patamar maior. Tudo bem? Ficou claro isso daí? Então, bora ser feliz. Vamos para a próxima. Questão 14. Uma empresa de construção realizou uma encomenda de 11 carretéis de fio para ligações elétricas. 3 deles têm 450 metros de fio cada. 6 têm 250 metros de fio cada. O restante dos carretéis tem 300 metros de fio cada. Qual é a quantidade em quilômetros de fio encomendado? Cara, vamos pensar comigo. Ao todo, foram quantos carretéis? 11. Aí você tem aqui, ó, 3 deles têm 450 metros. Bora pegar 3 e multiplicar por 450 metros. Vai dar quanto? 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 12 com 1, 13. 1.350 metros. Beleza?
6 deles têm 250 metros. Quanto é 6 vezes 250? 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 12 com 3, 15. 1.500 metros. Só aqui já foram quantos carretéis? 3 com 6, 9. 9 carretéis, mas são quantos? 11. 9 para chegar em 11, ainda sobram 2 carretéis. Esses 2 carretéis é 300 metros cada. Que totalizam o que, gente? 600 metros. Qual a totalidade de metros que eu tenho aqui? 0, 5, 8 com 6, 14, vai 1, 3.450 metros. Que inclusive tem na letra A, tá vendo aqui, ó? O aluno desavisado, o aluno agoniado do talo, o concurseiro que não presta atenção, olha para cá e bota quilômetros. Quilômetros. Mas esqueceu que aqui estava em metros. Tá? Porque ele se fissura, ele fica concentrado no número. E olha logo para cá. Não é de propósito, é de propósito. Cada que organiza uma questão dessa, colocar esse 3.450 na letra A de cara. Ele faz isso porque quando você chega nessa somatória, automaticamente você vai enxergar isso. Se você for empolgado, você marca sem nem ler a questão. Mas eu preciso converter isso aqui para quilômetro. Lembra que na primeira questão que eu fiz com vocês, que dentro de 1 quilômetro existem 1.000 metros? Então basta você dividir aqui por 1.000. Ó. Desloca a vírgula 3 casas para a esquerda. Dá 3,45 quilômetros. Resposta letra E. É de especial. E aí, beleza? Deu para ficar ligado nessa questão? Deu para você ficar antenado no que é preciso você perceber, certo? Quando você estiver lendo o conteúdo, que a maioria dos erros cometidos pelos concurseiros é a falta de uma leitura precisa. Realmente o que ele quer? Não se empolgue com o primeiro resultado. Ore, analise, para que você veja o que realmente a questão está exigindo de você. Tudo bem? Bora ser feliz, vamos para a próxima. 15. A empresa Seja Feliz está analisando formas de economizar água. Durante essa análise, verificou que eram gastos 13 litros de água a cada descarga dos vasos sanitários. Ou problema chato. Descarga sanitária, a cada descarga, 13 litros de água. O responsável pela análise considerou que, em média, 45 pessoas utilizam os banheiros e que dentro dos banheiros existem 3 vasos sanitários. São 45 pessoas que utilizam os banheiros e que dentro dos banheiros existem 3 vasos sanitários. Sabendo dessas informações, qual o consumo de água dessa empresa? Cara, você chega aqui no banheiro. Olha só, aqui tem um banheiro. E o banheiro tem 3 vasos. Vaso 1, vaso 2, vaso 3. Tudo bem? Cara, são quantas pessoas? 45. Mas são 3 vasos. Eu tenho que pegar 45 e dividir por 3, que dá 15. Ou seja, entra de 3 em 3, 15 vezes. Quando 3 pessoas entrarem, cada um vai ocupar um vaso desse, não vai? Aqui são 13 litros na descarga, 13 litros, 13 litros. Entraram 3 pessoas. Só aí foram 39 litros. Só que isso vai acontecer quantas vezes? 15 vezes. Aí você desce o braço e mata danado comigo. Ó. 39 vezes 15. 45 vão 4.
5 vezes 3, 15. Com 4, 19. 9, 3. 18 vai 1. 585 litros vão ser gastos. Resposta, letra D de dado. Show? Se você quiser fazer uma continha melhor, você não multiplica 39, você multiplica 40 vezes 15, que é mais rápido. Ó. 40 vezes 15, 600. Mas na 39, aí você tira 15 uma vez para dar 39. Dá 585. Dá para fazer essa conta mais rápido, não é isso? Repetindo, não multiplica 39, multiplica 40. O 15, 40 vezes dá 600. Mas eu quero só 39 vezes. Tiro 15 menos 585. Gabarito, letra D de dado. Corre para o abraço. Bora ser feliz. Show de bola? Tranquilidade total? Então, deu para você entender mais ou menos aí qual foi o nosso recado em relação a quê, pessoal? Em relação a sistema de medidas. É essa a ideia que eu quero passar para vocês. Esse assunto é minúsculo no meio de vários conteúdos, mas ele é um dos mais importantes na tua vida, porque você vai precisar dele na maioria das questões, principalmente se vir cobrado para vocês a parte de geometria. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, e aí, a gente relaxa, conclui mais um conteúdo da nossa etapa, e um recadinho que eu quero deixar para vocês. Nós vamos iniciar na próxima semana já a nossa segunda etapa, a nossa etapa 2, a nossa etapa 3, a nossa última etapa do nosso concurso, do nosso curso. E aí a gente está preparando o cronograma para vocês, que vai ser show de bola, vai ser um cronograma muito legal. Eu vou anunciar ele nas redes sociais, nos grupos, para poder a gente fechar com chave de ouro esse último mês, tá bom? O que está faltando para a gente? Está faltando a parte de geometria, o nosso último conteúdo que a gente vai ver agora. E depois o nosso simulado. Como é que eu quero fazer com vocês? A gente vê geometria hoje, tá bom? Vê a parte de questões, que eu vou mandar um exercício para vocês no grupo. E depois vocês vão fazer, a gente marca uma aula para poder resolver ele com o simulado. Faz uma revisão geral. E aí a gente começa na próxima semana a nossa última etapa. Combinado assim? Depois eu falo com vocês lá. Bora embora. Bora ser feliz. Só um momentinho, vocês me dão só 10 segundinhos para ajeitar aqui o slide, tá? Vou fechar aqui, vocês seguram a peteca aí. 10 minutinhos, 10 segundos. Rápido.
Voltando, pessoal, vamos embora para dar uma tomadinha. A gente vai agora trabalhar o nosso último conteúdo, um conteúdo tranquilo para vocês. E hoje eu vou trazer só a parte teórica, que é a parte de triângulos e de quadriláteros. É uma parte bem direcionada. Quem já pegou aula comigo em outras turmas sabe da importância que eu dou para a geometria. Da importância que eu acho do aluno conhecer desde as séries iniciais geometria plana e geometria básica. E hoje é um conteúdo bem direcionado, que a gente vai trabalhar com vocês, triângulos e quadriláteros. E hoje eu vou passar as informações que vocês precisam para desenvolver questões, chegando até áreas e chegando até perímetros, tudo bem? Então vem comigo e vamos trabalhar primeiramente as propriedades e características gerais. Simbora! Olha aí, pessoal. Primeiramente, vamos falar de triângulos. Fazer aqui um comparativo. E quadriláteros. De um lado, eu vou colocar para vocês aqui os triângulos. Do outro, os quadriláteros. Quando você coloca isso aqui, o que eu vou mencionar para vocês são as chamadas características gerais ou propriedades gerais, que são aquelas que aparecem em todos os triângulos e em todos os quadriláteros. Você sabe muito bem que quando você trabalha com essa figura plana, triângulo, você precisa lembrar do número 3. Porque o triângulo, quando você desenha, quando você constrói o esboço dele aqui, você vai perceber que ele tem 3 lados, que ele tem 3 ângulos internos. Se eu enumerar aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Deixa eu só projetar aqui para vocês. Aqui você tem os ângulos externos, tá bom? Tá vendo aqui? 3 ângulos externos. E também uma propriedade bem característica e bem peculiar do triângulo, que às vezes é pouco mencionada, que ele não tem diagonal. Ele não tem nenhuma diagonal. Outra que você pode enumerar é que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos mede 180 graus. Se você somar os ângulos internos, deixa eu chamar aqui de B, de Azinho e de Czinho. Some os 3 ângulos internos em qualquer triângulo, 180 graus. Tudo beleza? Tudo tranquilidade total? E se você pegar os ângulos externos e somar esse ângulo externo, esse externo e esse externo, e fizer a soma desses caras, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos externos vale 360 graus. Tudo bem? Tranquilidade total? Fernando, então preciso saber essas propriedades gerais? Claro, tu está estudando uma figura que é cobrada em qualquer concurso. E aí, dependendo da banca que você vai encarar, ela pode perfeitamente cobrar para vocês uma propriedade dessas. Outras não irão cobrar, mas uma outra que você encara pode. Por exemplo, numa questão teórica, colocar uma assertiva dessa. A soma dos externos é 360. E aí tu vai ficar boiando? Nem pensar. Não faça isso não. Tá bom? Show de bola? Então não esquece que triângulo não tem diagonal. E no caso dos quadriláteros, que são figuras que têm o quê? 4 lados. A, B, C
e D. Você tem aqui os quadriláteros, tá? E aqui você observa que você tem que lembrar do número 4. São 4 lados, são 4 ângulos internos e que a soma desses internos vale 360 graus e que o quadrilátero tem 2 diagonais. Olha que coisa linda. Ele tem 2 diagonais. Diagonal, diagonal. São 2 diagonais que ele tem, tá? São 2, todo quadrilátero tem 2 diagonais. Não esquece disso. A soma dos internos é 360 graus. Você somar os 4 internos a 360. Se você quiser protelar e colocar isso aqui, ó, externo, 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 esse externo aqui, tá? Se você quiser jogar aqui e saber quanto é que vale, aqui vai dar 360 graus também, tá bom? Soma dos externos, 360. Não é tão comum aparecer, mas eu vou te dar essa informação. Fechou comigo? Belezinha? Essas são as propriedades gerais dessas figuras. Quando você trabalhar triângulos e quadriláteros, você vai precisar entrar sabendo isso aí. Que triângulos possuem 3 lados, 3 ângulos internos, não tem diagonal, que a soma dos internos é 180, que a soma dos externos é 360 graus. Quadriláteros tem 2 diagonais, a soma dos internos e externos é 360, 4 lados, 4 ângulos internos. Qualquer uma dessas figuras possui essas propriedades, se tratar de triângulos ou de quadriláteros. Show de bola? Belezinha? Tá bonito? Tá bonito? Tá tranquilo? O esquema tá bom? Não se preocupe que todas essas anotações vão já para vocês no grupo, tá bom? Vocês não vão perder essas informações. Eu gosto muito mais de escrever para que o aluno veja do que só dar o material. Aqui eu estou te dando todas as informações. Bem, no nosso cronogramazinho, eu coloquei lá áreas e coloquei perímetros para vocês. Tá bom? Quando eu falo em áreas, quando eu falo em perímetros, lembra comigo que perímetro é a soma dos lados da figura plana. Que perímetros é a soma das dimensões. Quando eu falo lado, você pode encontrar no conceito a palavra dimensões. Então, se eu tenho, por exemplo, uma figura como essa, que tem um lado A, lado B, lado C e lado D, e eu menciono perímetro, basta você somar os lados. A soma de todos os lados aqui, ó, corresponde justamente ao seu perímetro, o perímetro da figura. Agora, quando eu falo em áreas, você vai lembrar de superfície. E aqui, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, meus amores, é no caso do triângulo. A fórmula básica para você encontrar a área de um triângulo. Eu preciso conhecer a sua base e eu preciso conhecer o tamanho da sua altura. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês sabem isso. A área é base vezes a altura dividida por 2. Faça isso. Bora correr para o abraço? Pegue a base vezes a altura e divida por 2. Se você quer calcular a superfície, você precisa saber dessas duas dimensões. Isso no caso de um triângulo. Porque no caso dos quadriláteros, aí você tem que vir aqui, ó.
quadrado, que é a área desse rapaz, L, porque o quadrado tem lados do mesmo tamanho, L2. Basta pegar o lado e multiplicar por ele mesmo. Retângulo. Olha só o retângulo, que coisa boa. Base e altura. A área é base vezes a altura. Pegue a base, multiplique pela altura. Você acha o retângulo. Trapézio. Outra figura muito comum. Lembrar que o trapézio, ele tem duas bases, né, gente? A base chamada base maior, uma base chamada menor e a altura. Com as bases, eu somo base maior com base menor. Não esquece disso. Multiplica pela altura e divide por 2. Aí você encontrou a área do trapézio. Tá? Some as bases, multiplique pela altura e divida por 2. Tem também o círculo. O círculo você precisa do raio. Ó. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. É o famoso πr2. Lembra comigo que o π ele vale aproximadamente 3,14. Pega o π, multiplique pelo raio ao quadrado. Essas figurinhas que eu estou dando para vocês são as principais figuras planas com suas áreas. O círculo eu estou colocando aqui como um aditivo para vocês. Nem faz parte do nosso estudo agora. Nós vamos ter na terceira etapa uma aula só de círculo e circunferência. Mas foca que esses casos aqui são os importantes. Só que está faltando mais alguém. Esse mais alguém eu vou colocar ele bem aqui no cantinho, tá? É o losango. O losango, ele tem uma particularidade, porque para calcular a área dele, deixa eu até apagar aqui, tá? Para calcular a área desse cara, eu não uso os lados, tá? Eu uso as diagonais. Ele tem uma diagonal menor e uma diagonal maior. A área do losango é a diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Cara, é simples, são simples essas fórmulas. Elas são fáceis de entender. Mas se você não conhecê-las no dia de uma prova, você pode perder uma questão acessível. Uma questão bem fácil. Então, quando eu falo para vocês em perímetro, está aqui, ó. Quando eu falo em áreas, está aqui as formulazinhas. Vou deixar esse esquema claro para vocês, tá bom? Porque nesse momento eu preciso assimilar, nós precisamos assimilar essas formulazinhas para calcular essas áreas. Show de bola? Só que agora eu queria trabalhar com vocês, queria conversar com vocês sobre cada uma dessas figuras, trabalhando e mostrando para vocês as chamadas propriedades específicas. Nós vimos as gerais, show de bola? Vamos trabalhar agora as específicas, aquelas que caracterizam determinados tipos de triângulos, determinados tipos de quadriláteros. Tudo bem? Então vamos focar nessa ideia, vamos focar em trabalhar essas propriedades específicas para poder a gente fechar a nossa aula e deixar toda a parte teórica encaminhada com vocês. Vamos embora? Bora ser feliz! Então agora, nesse momento, eu vou falar um pouquinho sobre quem? Sobre os triângulos. E eu vou falar basicamente sobre a classificação deles. E aqui eu vou mencionar dois critérios para classificar. O critério lados e o critério ângulos. Quando você vai classificar um triângulo levando em consideração os lados,
você tem que lembrar que eles são escalenos, que eles são isósceles e que eles são equiláteros. Quando eu olho somente para os lados, triângulo escaleno é aquele que tem 3 lados de medidas diferentes. Nenhum lado é igual ao outro em termos de tamanho. São 3 lados de medidas diferentes. Quando eu falo em isósceles, 2 lados de medidas congruentes e um lado diferente dos demais. Tem apenas 2 lados de mesmo tamanho, certo? E o outro lado é diferente. E o equilátero é aquele que tem 3 lados congruentes, 3 lados de mesmo tamanho. Então vem comigo. Escaleno, tudo nele é diferente. 3 lados de medidas diferentes. Isósceles, tem 2 lados de mesma medida e um lado diferentão. Equiláteros, 3 lados do mesmo tamanho. Quando eu falo para vocês em escaleno, olha que coisa linda, ó. Esse e esse são diferentes. Escaleno. Como consequência disso, turma, todo triângulo escaleno, vou mudar aqui um pouquinho a fonte, ó, tem 3 ângulos de medidas diferentes. Se os lados são diferentes, os ângulos também não são congruentes. Tem medidas diferentes. Deixa eu tirar esse esquema bem aqui. Esse não. São lados de medidas diferentes e ângulos de medidas diferentes. No isósceles, olha aqui, olha só o isósceles. No isósceles, esse lado com esse tem o mesmo tamanho e esse é diferente. Isósceles. Esse lado com esse tem o mesmo tamanho, esse lado é o lado diferentão. O lado diferentão, gente, é chamado base. Quando alguém no contexto da questão falar assim, base do triângulo isósceles, base do triângulo isósceles, é o lado diferentão, tá bom? 2 lados de mesmo tamanho, um lado diferente. E aí, como consequência disso, os 2 ângulos da base são congruentes, também tem o mesmo tamanho. Esse ângulo com esse tem o mesmo valor. Se aqui medir θ, aqui também mede θ. Então, toda vez que eu falar para vocês em triângulo isósceles, 2 lados de mesmo tamanho, um lado diferente. Esse lado diferente recebe o nome de base. E os 2 ângulos da base têm o mesmo tamanho. Os 2 ângulos da base são congruentes. E aí eu estou falando para vocês de um triângulo isósceles. E o terceiro, que é o equilátero. Ele é o todo certinho, né? Ele é todo certinho porque tudo nele é congruente. 3 lados congruentes. Pode botar aí. 3 lados congruentes. 3 lados de mesmo tamanho. Tá? O triângulo equilátero tem 3 lados de mesmo tamanho. Tem 3 lados congruentes. O triângulo equilátero tem 3 lados de mesmo tamanho. Consequentemente, o triângulo equilátero tem 3 ângulos também congruentes. E olha que coisa interessante. No triângulo equilátero, os 3 ângulos internos dele medem 60 graus. 3 ângulos congruentes e que cada um mede 60, independente do tamanho do lado. Show de bola? Tranquilidade? Então recapitula aqui comigo, ó. Voltando, olha para mim, na minha cara. Triângulos contra os lados.
Escaleno, isósceles, equilátero. O escaleno, 3 lados de medidas diferentes, 3 ângulos de medidas diferentes. O isósceles, 2 lados do mesmo tamanho e um lado diferentão, que é a base. Na base tem 2 ângulos de mesmo tamanho, que são os ângulos da base. E no equilátero, eco e de igual, látero de lados. 3 lados de mesmo tamanho, 3 ângulos internos medindo 60 graus. Ok? Assimilou isso aí bacana? Desses 3 aí, os mais abençoados, aqueles que mais aparecem em provas, são o isósceles e o equilátero. Esses 2 são os que mais vão aparecer para vocês. Ou com teoria, ou com cálculos. Show de bola? Belezinha? E olha só, eu utilizei o critério lados para classificar. Só que agora eu vou falar dessa classificação de triângulos usando o critério ângulos. Se você olha para os ângulos, você tem o triângulo acutângulo, o triângulo obtusângulo e o triângulo retângulo, que é o mais cobrado de todos eles. Quando eu falo em acutângulo, lembra da palavra agudo. É um ângulo que mede menos que 90 graus. O triângulo acutângulo ele tem 3 ângulos agudos. Quando eu falo em obtusângulo, você lembra de obtuso. É aquele que mede mais que 90 graus. Maior que 90, menor que 180. Obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo obtuso. E o retângulo é aquele que possui um ângulo reto. É um ângulo que mede 90 graus. Um ângulo que é igual a 90 graus. Beleza? Tranquilidade total? E esse triângulo retângulo, gente, eu vou até desenhar para vocês. Ó. Que no caso do triângulo retângulo, turma, olha que coisa linda. Um ângulo de 90 graus aqui para vocês. Ó. E no caso do triângulo retângulo, esse lado aqui, ó, que é o maior lado dele, recebe o nome de hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. A hipotenusa está contrária ao ângulo de 90 graus. Esses 2 lados são chamados de catetos. São os catetinhos. Hipotenusa, cateto, cateto. Hipotenusa, cateto, cateto. Dá uma atenção especial para esse cara aqui. O obtusângulo, geralmente, ele tem um desenho com uma abertura bem maior que 90. Ó. Aqui é justamente o ângulo acima de 90 graus. E o acutângulo é mais fechadinho, porque os 3 ângulos deles, os 3, medem menos que 90. Show de bola? Tranquilidade total? Eu tenho certeza absoluta que você lembrou disso. Se não, tá aí as anotações para vocês. Dá uma atenção especial nessa brincadeirinha, nesses 2 caras aqui, que a frequência de cobrança deles é bem maior, e nesse cara aqui, que a frequência de cobrança é bem maior. Eu prometo para vocês que vou fazer um curso mais avançado de matemática. Depois desse básico, eu vou avançar. Avançar significa desbravar, colocar mais informações para vocês desses conteúdos. É uma escada que eu preciso ir com vocês, tá bom? Ok? Tranquilidade total? Show de bola? Então, voltando aqui, essas informações aí de triângulos que vocês precisam levar para uma prova. Agora, eu não posso deixar de falar dos quadriláteros.
E aqui nós vamos falar dos notáveis. Os notáveis são quadrado, o retângulo e o losango. Vou falar primeiro desses três aqui. Porque quando você fala em quadrado, em retângulo e em losango, eles têm uma propriedade em comum. Eles têm uma propriedade em comum. Eles têm dois pares de lados paralelos. Tanto o quadrado, quanto o retângulo, quanto o losango, meus amores, têm dois pares de lados paralelos. E por eles terem dois pares de lados paralelos, o quadrado, o retângulo e o losango, eles são paralelogramos. Todo quadrado, todo retângulo e todo losango são paralelogramos. Investe nisso, não esquece disso não. Qual é a propriedade comum ao quadrado, retângulo e losango? Dois pares de lados paralelos. O que é que eu posso levar de informação sobre eles? É que eles são paralelogramos. Todo quadrado, todo retângulo e todo losango são paralelogramos. Só que aí vem as propriedades, o que, gente? Particulares. Porque tu sabe que o quadrado ele tem quatro lados congruentes. Que o quadrado tem quatro ângulos retos. Quatro ângulos que medem 90 graus. Que o quadrado, as suas diagonais são congruentes e são perpendiculares. Não esquece disso não, tá? Toda vez que eu falar no quadrado, o quadrado tem diagonais congruentes e diagonais perpendiculares. Diagonais congruentes e diagonais perpendiculares. O quadrado, diagonais congruentes, o quadrado, diagonais perpendiculares. O retângulo, lados opostos congruentes. Quatro ângulos retos. Diagonais são congruentes, mas não são perpendiculares. Diagonais são congruentes, mas não são perpendiculares. Olha que coisa interessante. As diagonais de um retângulo são do mesmo tamanho, mas não são perpendiculares. E a do quadrado, elas são as duas coisas ao mesmo tempo, congruentes e perpendiculares. Por exemplo, se você desenhar bem aqui um quadrado e traçar as duas diagonais, eu posso afirmar que essa diagonal e que essa diagonal são do mesmo tamanho e são perpendiculares. Medem 90 graus cada uma. Já no retângulo, não. Ó. No retângulo, essa diagonal e essa, ó, elas são do mesmo tamanho, mas elas não formam 90 graus aqui. Ó. E o meu colega losango, o que é que eu posso tirar dele? Losango. O losango você tem o que no losango? Vem comigo, bora ser feliz. Quatro lados congruentes. Os ângulos opostos são congruentes. E as suas diagonais são perpendiculares. Não são congruentes.
Quando eu falo no losango, olha só. Lados congruentes, tudo bem? Agora, quando eu falo no losango, essa diagonal aqui e essa aqui não tem o mesmo tamanho. Uma diagonal é maior, outra diagonal é menor. E aqui é 90 graus. Diagonais perpendiculares e diagonais não são o quê? Não são congruentes. Tudo bem? Quando eu falo em diagonais, meus amores, olha só. Essa propriedade aqui, ela é exclusiva do quadrado, tá? O quadrado é o único que tem diagonais congruentes e perpendiculares. Show de bola? Se faz necessária essa teoria, tá? A gente não pode partir para questões se nós não conseguirmos assimilar a parte teórica. Até porque no exercício que eu vou mandar para vocês, tem questão teórica. Eu vou explorar muito a teoria, que é para você também assimilar. Então fica aí para vocês mais essa informação aí bacana, certo? Dessa parte que eu preciso muito que vocês estudem, tá bom, gente? Vamos embora, vamos finalizar nossa aula. Trapézio. Propriedade geral desse cara. Um par de lados paralelos. Tá bom? E o trapézio tem uma particularidade. Ele tem duas bases. Tem o par de lados paralelos, são as bases dele. Tem a base maior e aqui tem a base menor. E aqui nós temos a altura. Dois lados aqui dele, tanto esse como esse, são os lados não paralelos. Dois lados não paralelos. E eu vou chamar a atenção para vocês para um tipo de trapézio que é chamado trapézio isósceles. Que no caso do trapézio isósceles, toda vez que ele aparecer para nós, alguém fornecer ou alguém cobrar de vocês, lembra que o trapézio, para ser isósceles, esses dois lados aqui, ó, que são os lados não paralelos, eles têm o mesmo tamanho. O trapézio isósceles, os dois lados não paralelos são congruentes, têm o mesmo tamanho. Toda vez que eu falar para vocês em trapézio isósceles, os lados não paralelos são congruentes. Os lados não paralelos têm o mesmo tamanho. Finalizou comigo? Beleza? Tranquilidade total? Então tá aí essa informação bacana para vocês da minha figura chamada trapézio. Então, pessoal, essa é mais ou menos a ideia da parte teórica, daquilo que eu preciso que vocês saibam para começar a estudar geometria. Geometria é um assunto que vem crescendo muito. Cara, só para vocês terem ideia, até no Enem ele é cobrado direto. Estatística de Enem, sempre você coloca como um dos assuntos ponta, um dos assuntos que caem. E em concursos públicos, mesmo quando a banca traz raciocínio lógico, ela coloca assim, raciocínio lógico, ela coloca lá, conceitos geométricos dentro da sala de raciocínio. Sabe por quê? Porque ela contextualiza, ela traz um problema para você decifrar, interpretar, logicar, mas com conhecimentos básicos de geometria plana. Então, ao estudar geometria para concurso, é mais ou menos essa base que você começa a estudar.
triângulos e quadriláteros. E essas são as propriedades gerais específicas de cada um. É isso que eu preciso que você assimile, tá bom? Use essa aula, abuse, veja esses slides que eu vou mandar para vocês, deixem ele com vocês por um bom período, para que você não perca essa explicação bacana e você aprenda de vez essas propriedades. E aí nós combinamos assim, amanhã eu lanço no grupo lá a lista de exercícios com esse conteúdo, dou um tempo para vocês estudarem, a gente marca um dia para resolver e aí depois o nosso simuladão com os 4 temas do mês. Show de bola? Belezinha? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por mais esse momento. Beijo no coração, fica com Deus. Valeu!